Olá, tudo bem? Estamos de volta. Fique agora com um dos hinos sugeridos pela lição de hoje. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, jamais meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu, jamais meu, a santifica, tudo quanto sou Senhor, da vaidade, da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, não sou meu, com Jesus sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Com Jesus sou todo teu. Não é inscrito no canal? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. Roda A vinheta! Aê! Muito bem, estamos de volta trazendo agora a segunda lição deste primeiro trimestre de 2023. Vimos na lição passada a respeito do avivamento, que ele é espiritual, procede de Deus. Deus é espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, o avivamento espiritual quem provoca é Deus, através dos crentes que o buscam. Muito bem. E a lição de hoje, lição número 2, o avivamento no Antigo Testamento. O textual está em Êxodo, livro do Êxodo 34 e o versículo 10, parte A. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Leitura diária de segunda a sábado, temas muito importantes. Leitura bíblica em classe está no livro Segundas Crônicas, capítulo 34, versículos 29 ao 33. Segundas Crônicas, 34, capítulo, versículos 29 ao 33. Hinos sugeridos pela lição de hoje, número 30, número 75 e número 89 da harpa cristã. Muito bem. Comentário rápido sobre este textuário, para a lição não ficar muito longa. O Senhor vai fazer maravilhas. Êxodo 34, capítulo 34, e o versículo 10, parte A. Vamos ver o que diz, você vê aí na sua lição, e nós vamos procurar aqui o capítulo número 34. Muito bem. E a epígrafe é a seguinte:
as novas tábuas dos 10 mandamentos. Então, aqui está tratando das novas tábuas dos 10 mandamentos. Por quê? Porque as primeiras tábuas foram quebradas, né? Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Moisés quebrou. Quando ele desce do monte e vê o povo no declínio espiritual terrível, Moisés se ira e ele quebra as tábuas. Aí o Senhor diz: agora eu vou escrever de novo. Quem vai escrever sou eu. Louvado seja Deus. E o Senhor, neste capítulo 34, você lê aí e medita. Para não ficar muito longo, vamos para os objetivos da lição de hoje. Primeiro ponto, temos que analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Segundo ponto, temos que contrastar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Terceiro ponto, temos que desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Muito bem. Avivamento ou o avivamento no Antigo Testamento. Quando se vai pregar sobre avivamento, a maioria das vezes nós pregamos somente no Novo Testamento. Sempre, em diversas vezes, a pregação tem como base o dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos. Não é verdade? Mas será que no Antigo Testamento houve avivamento? Porque um verdadeiro avivamento não é ninguém pulando, marchando, cortando os laços, fazendo aviãozinho. Um verdadeiro avivamento começa com a palavra, com oração, com humilhação. Foi o que vimos na lição passada. Não é? Muito bem. Isto é avivamento. Temos uma introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta lição. No capítulo 9 do livro de Daniel, o profeta Daniel, estava próximo já de completar o tempo do cativeiro cessar e o povo estava desligado. Aí Daniel pegou o livro, e o livro simboliza a palavra de Deus. Quando Daniel olha para o livro e vê que a profecia, o qual falou o profeta Jeremias sobre o cativeiro, já estava para se cumprir os 70 anos. E o povo não estava acordado. Aí a Bíblia diz que Daniel, depois que leu o livro, porque o que nos faz despertar para um verdadeiro avivamento é ler o livro. Amém? Que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não pode substituir ela por nada. Pode ter livro muito bom por aí, autores ótimos, mas um livro que o autor é Deus, não tem ninguém que ganhe, não é verdade? Então ele vai consultar o livro e ver que está perto do cativeiro acabar. E vamos despertar. Ele começa a orar, buscar o Senhor e confessar os pecados. E Daniel diz assim: nós pecamos. Daniel se inclui, porque um verdadeiro líder, um verdadeiro ser humano, um verdadeiro crente avivado, ele não vai apontar só o pecado dos outros. Ele vai se incluir também, porque ele é falho igual a todos nós. Né? E Deus vê a humildade e traz um avivamento quando há humilhação. Né? Muito bem. Humildade. Primeiro ponto da lição, ou a palavra-chave é Antigo Testamento. Primeiro, a palavra-chave desta lição, de número 2, é Antigo Testamento, ou Velho Testamento.
Muitos não querem chamar de velho porque uma coisa velha às vezes está caindo aos pedaços. Mas o antigo está conservado, né? É interessante, cada um tem o seu ponto de vista. O Antigo Testamento, que é antiga, nada mais do que a antiga aliança, onde Deus faz com Abraão, com o seu povo, aí vem a circuncisão, por aí vai. O Novo Testamento já é a nova aliança. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Primeiro ponto, o avivamento no tempo de Moisés. Aí fala das 10 pragas, né? Quando o faraó que conhecia José, que José levou a sua família para lá, apenas poucas pessoas entraram no Egito, quando José, que era governador, trouxe a sua família. Todo mundo sabe da história, depois daquele sofrimento todo, José traz toda a sua família para morar no Egito. E o povo vai crescendo, vai se multiplicando. O faraó que conhecia José morreu. Aí agora, na dinastia faraônica, o outro faraó que entra, ele não tem o conhecimento dos benefícios e a maravilha que o Senhor fez ao seu povo, né? Nem tampouco através de José. Então o que acontece? Este faraó, com medo que o povo cresça e domine, e cria uma rebelião, ele vai perseguir o povo, fazer o povo sofrer, aí Deus vai enviar 10 pragas, né? E vai chamar Moisés lá no monte, quando ele está cuidando das ovelhas do seu sogro. Aí a sarça arde, queima e não se consome. É o chamado de Deus para Moisés. Ele diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Porque onde está a presença de Deus, né, o lugar é dominado pela santidade do Senhor. Não é verdade? E a sandália de Moisés representava o Egito, as coisas do passado, o paganismo. Quando o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, é para ele se desfazer de tudo que é do passado. E Moisés vai ter esse chamado. Ora, ele não fica admirado porque a sarça está queimando, porque ele é acostumado a ver, né, os fatores que provocam fogo, né? Se você vê aí nas reportagens, você vai ver, tem lugar que pega fogo do nada. É o calor, né? E tem o combustível, não é verdade? Junto com o calor, a quentura, né? O oxigênio aí provoca o fogo. Moisés estava acostumado a ver os matos pegando fogo, a sarça queimando, mas esta sarça era diferente. Ardia em fogo, mas as folhas não se queimavam, não se acabavam. Então ele disse: tem algo diferente aí. Vou chegar para ver, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diante desta visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Atos capítulo 7, verso 32 ao 35. Muito bem, Deus fez maravilhas. Primeiro avivamento que Deus traz ao seu povo ali dentro do Egito, né? O mover de Deus, né, é também avivamento. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado. Interessante que numa guerra contra os filisteus, ela se instalou na região de Efraim, o Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. A arca foi tomada, os filhos de Eli foram mortos, sacerdote, não é verdade? E quando Eli fica sabendo que seus filhos Ofni e Finés foram mortos e a arca do Senhor foi levada, ele cai da cadeira, né? Se não me engano, quebra o pescoço. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 ao 22, e é morto. E agora Samuel exortou os israelitas, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 ao 6, ao arrependimento, porque Ofni e Finés, os filhos dos sacerdotes Eli, estavam levando para casa o que não era seu, mexendo em algo que não era seu, era de Deus. Eles mexiam nas ofertas, né, no sacrifício, né, e Deus quer exclusividade. Assim o povo, depois que ouve Samuel, buscou ao Senhor. E o Senhor lhe deu grande vitória. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 ao 13, um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou
a Israel durante toda a sua vida. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15. O avivamento no tempo de Josias, quando estava perdido o livro, não é isso? Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, se não me engano é isso, Manassés, seu filho, ele se corrompeu, caiu na idolatria, né? Porque Ezequias, todo mundo sabe que foi um rei bom. Ele restabeleceu o culto, a Santa Ceia, né? Houve um grande avivamento no tempo de Ezequias, mas depois que ele morre, ele começa bem, mas termina meio complicado. Mas o seu filho Manassés, né? Ele vai para o trono, mas cai na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo, é uma prática também ocultista. Quando dizem em 2 Crônicas 33, capítulo 33, versículo 1 ao 10, que ele fez passar os seus filhos pelo fogo, está falando do deus pagão, né? Adoração ao deus Moloque, né? Nada mais, nada menos do que uma estátua, né? Que era oca e colocavam combustível ou madeira ou lenha no meio da estátua e pegava fogo e ia esquentando, né? Como era metal, ou bronze, ou, né? Quando esquentava, e a estátua ela tinha o formato com duas mãos assim, aparando. E quando os pagãos, adoradores a Moloque, faziam esse sacrifício humano, as criancinhas, quando estava esquentada, bem quente, fervendo mesmo a estátua, eles colocavam suas criancinhas na mão de Moloque, oferecendo como sacrifício humano ao deus pagão, a Moloque. E as crianças ali, irmão, derretiam, morriam. E eles batiam os tambores muito alto para abafar o choro e o grito das crianças. E Deus não queria este sacrifício humano. Aí alguém diz, mas Deus não pediu a Abraão que sacrificasse seu filho? Mas você tem que olhar o contexto. E o que vem antes e o que vem depois. Quando Deus pede para Abraão sacrificar, imolar Isaac, Deus está ali provando a fé dele. Deus, como sabe o fim, desde o começo, como diz no livro de Isaías, Deus já sabia que Abraão não ia matar o seu filho. Deus queria uma prova de amor. Deus queria saber, ou queria comprovar, que para Abraão comprovar a si mesmo, que ele amava mais a Deus do que ao seu filho, do que outras coisas. Né? Não tem nada a ver com sacrifício humano aí, o caso de Abraão. Muito bem, o avivamento no tempo de Josias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. 1 Crônicas 33, versículo 11 ao 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na nação. Estava no declínio espiritual. Josias derrubou os altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas semeadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessa ação para levar o povo a voltar aos pés, ou a volta aos pés do Senhor. Então, o líder que é líder tem que estar na frente, né? Você sabe o que aconteceu com o grande líder Davi, quando era para ele estar na frente na guerra. Mas ele mandou as pessoas irem, ficou no terraço. Viu que não devia, continuou vendo que não devia, que havia muito tempo. Desejou, como tinha poder, fez do que fez, mas também pagou um grande preço. Né? Então, os liderados querem ver o líder na frente. Não é verdade? De frente, chegando cedo, pegando no peso, dando exemplo. Muito bem. Este foi um grande avivamento. Segundo ponto da lição, já encerrando,
Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei, Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Aí você vê que ele pediu autoridade. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Ele soube que estava destruído Jerusalém, estava numa miséria só. Ele orou, buscou ao Senhor. A confissão de pecado. Ele disse: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias disse: eu não sou melhor do que ninguém. Se o meu povo pecou, eu também pequei. Que interessante. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Porque você sabe que tem orações que só a misericórdia. No Novo Testamento tem alguém que foi orar. 2 homens foram orar. Jesus contou, não foi? E um orou soberbamente. Pai, te agradeço porque eu não sou como este pecador publicano, esse infeliz. Eu dou o dízimo, pago o dízimo. Eu sou bom demais. E a oração que Deus ouviu foi a oração do humilde, que batia no peito, nem conseguia olhar para cima, e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Então há orações e orações. E Deus não olha para o tamanho da oferta. Ele olha para o ofertante. Então ele se incluiu entre os pecadores. Neemias, ele mencionou que a casa do seu pai, do seu próprio pai, ele mencionou a casa do seu próprio pai. Incluiu entre os pecadores e mencionou a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, e foi confessando. Confissão de pecado é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Todo dia, quando você acorda, confessa ao Senhor. Agradece a Deus. Quando vai dormir também. Fechar a conta. Porque nós pecamos por ações, obras, pensamento. O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeiro em terra estranha. Além da leitura, explicava-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como vão entender se não há quem explique, quem ensine? Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali, na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 12. O povo leu a palavra de pé. Muito tempo em pé. Que coisa, né? Tem muita coisa para falar aí, mas não tem tempo. O avivamento e a palavra de Deus. Terceiro ponto da lição, terceiro tópico. A palavra de Deus corrige. Não há avivamento sem correção. O fogo para descer no altar de Elias só desceu depois que ele arrumou o altar. Então tem que corrigir os pontos cegos, os pontos quebrados, o que está desarrumado. Então, o fato de Elias arrumar o altar fez com que Deus descesse o fogo. A palavra de Deus, ela traz correção. Não há avivamento sem correção. No Novo Testamento há um padrão de culto, que é aquele que nós vemos, né? Quando vocês se reunirem, Paulo disse, não é isso? Quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, louvor, tem doutrina. O padrão de nosso culto, às vezes, são os 3 hinos da harpa, né? A leitura da palavra, depois os órgãos louvam ao Senhor, tira-se oferta, dízimo, e
é o nosso padrão. Pode fugir do padrão? Pode cantar 2 hinos? Se cantar 2 hinos está errado? Se cantar um hino só por causa do tempo que está curto, está errado? É pecado? Se ler a leitura antes de cantar os hinos, é errado? Veja aí. Segundo ponto do terceiro tópico, cuidado com o formalismo. Não é verdade? Com o formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, método e rigoroso. Metódico e rigoroso. É o externo, o extremo, o apóstolo, ou o oposto do mero emocionalismo e exibicionalismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. É aquilo que estávamos falando. De repente, no início do culto, aí Deus diz para o escalado, para quem está na frente, para o pastor, canta só um hino. E sente que Deus vai cantar um hino só da harpa. E logo após, a irmã fulana vem trazer uma mensagem. Ou o irmão fulano. Aí alguém já vai criticar, dizer, o culto está todo troncho. Porque o formalismo requer 3 hinos da harpa. E aquela regrinha de sempre. Mas se Deus mudar no coração do pregador, do escalado, do pastor, Deus pode fazer isso. Não fique criticando, não fique triste, não fique alvoroçado se acontecer algo diferente no culto. Porque nosso Deus é Deus de coisas novas. Amém? Porque nós na Assembleia de Deus fazemos assim, nossa regra é assim. Nosso formalismo cultual é assim. Aí vamos visitar outros ministérios, chega lá, é diferente, a gente se escandaliza? Não. Não quer dizer que o da Assembleia de Deus é o ponto certo. Não quer dizer que o da Igreja Batista, da Igreja Metodista, de outras igrejas é o certo. Não. O padrão para cada congregação, para cada ministério, é um. E o padrão de Deus? É louvor, é adoração, é a palavra. Um culto não pode faltar a palavra. Só louvor, e esquecer da palavra. Não, isso não é culto. Um culto verdadeiro tem salmo, tem cântico, tem ministração, tem doutrina, tem oferta. Muito bem, um culto completo. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante quando há liberdade. Quando falamos de forma de culto, e o culto tem que ser completo. Você lembra quando você lavava os pratos e a sua irmã enxugava os pratos? E o outro irmão guardava os pratos dentro da sua casa. Então, o culto, a gente não vai só molhar, lavar os pratos. Um culto a gente molha com lágrimas. Mas um culto também a gente enxuga. Não é verdade? É um culto completo. Tem gente que só vai molhar. Chora na hora da palavra e vai-se embora. Então não dê um culto completo. Um culto completo, você louva, exalta, chora, lê a palavra e participa do culto. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.